noite a todos. Que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo para o nosso momento de devocional. Não se esqueça que depois desse devocional você vai receber um link para você entrar na nossa sala de oração no Zoom também. Tem sido um momento muito legal de estarmos juntos, de orarmos e de agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito, mas principalmente de colocar os nossos pedidos diante dele, diante dos nossos irmãos, para que a gente possa clamar e orar muito por tudo que nós temos vivido, o que os nossos irmãos têm passado, e você é super convidado para participar desse momento com a gente. Nós vamos fazer o nosso devocional de hoje, assim como os outros, nós estamos fazendo baseado no livro do John Stott, A Bíblia Toda, o Ano Todo. E nós estamos na semana 4. O assunto dessa semana é muito legal, assim como todos os outros, né? Mas ele é muito interessante porque ele conta uma sequência de fatos que vão nos mostrar como começou a deterioração social. Semana passada, o Kevin falou sobre o primeiro ato de desobediência depois que Deus criou todas as coisas, que foi a desobediência de Adão e Eva quando comeram do fruto proibido. E teve uma pergunta específica. Depois que Adão e Eva desobedeceram, Deus chegou no jardim e perguntou: onde está você? Para Adão. E agora em Gênesis 4, a gente vê algo muito parecido. Em Gênesis 4, a gente vai ver o primeiro ato de assassinato. Isso mesmo. Caim matou o seu irmão Abel. Nós conhecemos bem a história e Deus faz uma pergunta semelhante à pergunta que ele fez para Adão. Quando ele chega para conversar, para ter comunhão então com Caim, ele chega e pergunta: onde está seu irmão? E semana passada, o Kevin já comentou isso, que essas perguntas não são necessariamente perguntas onde Deus queria realmente uma resposta, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então, o fato de Deus perguntar para Adão, onde está você? E agora, no capítulo 4 de Gênesis, perguntar para Caim, onde está seu irmão? É uma oportunidade de arrependimento. E mais uma vez, ela não foi concluída com sucesso. Nós conhecemos a história de Caim e Abel e a gente pode ver algumas coisas, algumas curiosidades também. Então, Caim era um agricultor e Abel era um pastor de ovelhas. E eles foram chamados a entregar uma oferta para Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Mas como assim? Os dois levaram ofertas, cada um da forma que poderia, com aquilo que trabalhava. Mas qual foi o motivo de Deus não aceitar a oferta de Caim? E aí, em Hebreus 11:4, o texto diz e nos traz uma ideia de que Abel agiu pela fé. E segundo o autor de Hebreus também, a fé é uma resposta obediente à palavra revelada de Deus, o que nos leva a crer que, de alguma forma, Deus havia revelado, tanto para Caim como para Abel, qual era a oferta que ele desejava, qual era a oferta que ele esperava dos dois. E Abel cumpriu, Abel obedeceu aquilo que Deus revelou a ele, então, de alguma forma, e Caim não. Caim talvez trouxe alguma outra coisa, não da forma que Deus queria. Então o Senhor rejeitou a oferta de Caim. E o texto lá de Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e que Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Então Abel foi obediente e mais uma vez nós vemos a humanidade desobedecendo aquilo que Deus havia revelado, aquilo que Deus havia ordenado. Caim, muito frustrado, matou seu irmão e não conseguiu se explicar depois que Deus veio
chegou para ele e perguntou: onde está seu irmão? Ele não estava arrependido. Mas Deus, querendo colocando, né, sua justiça ali, disse que ele viveria por muito tempo ainda e sofreria as consequências desse ato dele. E a deterioração, ela continua depois com a descendência de Caim. Lameque foi um descendente de Caim, e ele mesmo disse que ele se tornaria ainda mais violento que Caim. E se a morte de Caim havia sido vingada 7 vezes, ele seria vingado 77 vezes. Em contrapartida disso, é muito incrível como a gente vê que a Bíblia se completa. Então a gente encontra muitas passagens do Antigo Testamento sendo contestadas no Novo Testamento, e essa é uma delas. No texto de Mateus 18, 21, nós encontramos Jesus nos ensinando que, embora o nosso próximo faça mal a nós, embora ele faça algo de ruim que não mereça perdão, nós precisamos perdoar. Nem 7 e nem 70, mas 70 vezes 7. Isso não é um número exato, mas sim uma quantidade que a gente não pode ficar contando. A gente tem que perdoar todas as vezes que alguém nos fizer mal. Se nós pararmos para pensar, a gente faz algo de ruim ou algo que não agrada a Deus todos os dias. E mesmo assim, nós encontramos o perdão do Senhor todos os dias, quando nós nos colocamos diante dele, nos prostramos diante dele e ele nos perdoa. Afinal, ele enviou o seu filho para pagar pelos nossos pecados e para que a gente pudesse ter esse acesso livre ao Senhor. Então, por mais que essas mortes seriam vingadas, Deus nos ensina que nós devemos perdoar, que tudo isso que aconteceu era errado, toda essa violência que estava acontecendo era errada. E nós devemos então aprender a perdoar aqueles que nos fazem mal. Tudo continua e a deterioração também continuava. O coração do homem, depois da queda, estava inclinado para o mal. Mas como a gente disse lá na primeira e na segunda semana, Deus é um Deus que criou todas as coisas e ele continua sustentando até hoje. Desde lá ele vem cuidando de cada coisa. E embora tudo estava acontecendo, a humanidade estava inclinada para o mal, as pessoas estavam fazendo coisas ruins, estavam desobedecendo, não estavam atendendo às ordens do Senhor, ele ainda de alguma forma dava dons e talentos às pessoas. Dessa forma, a cultura foi se desenvolvendo. Outros dons foram surgindo, outras habilidades, e as pessoas começaram a desenvolver a cultura. Mais uma vez, era Deus cuidando de cada um dos passos. Adão teve outro filho, que se chamava Sete. E lá no texto de Gênesis 5, 1 a 3, diz que Sete foi semelhante a Adão, assim como Adão foi semelhante a Deus. Mas o que isso significa? Ainda que a raça humana estava corrompida pelo pecado, isso não havia apagado a imagem de Deus que estava presente ali. A queda não destruiu a imagem de Deus. Então, Sete foi semelhante a Adão, assim como Adão era semelhante a Deus. A genealogia de Sete está descrita lá em Gênesis 5, mas tem algo muito curioso, que tem um de seus descendentes que simplesmente desaparece. Você lembra dele? Esse descendente foi Enoque, e a Bíblia diz muito claro que Enoque tinha comunhão com Deus. Enoque andava com Deus, e em certo momento ele simplesmente desapareceu. O que nos leva a crer sim, que Deus o arrebatou, que Deus o levou com ele, pois ele andava com Deus em todo o tempo. Ele tinha comunhão com Deus. Tanto que foi a partir da descendência de Sete que Deus continuou a história de seu povo. A essa altura, já havia uma distinção entre os povos. Já existiam aqueles que temiam o Senhor e adoravam e buscavam obedecer ao Senhor, e existiam aqueles que não
tinham o mesmo pensamento, que não temiam ao Senhor e que viviam da maneira que queriam e com o coração totalmente inclinado para o mal. E nesse momento também começaram a acontecer os casamentos mistos. O que isso significa? Pessoas desse povoado que temia o Senhor começaram a se casar com esse outro povoado que não temiam ao Senhor. Então aí começaram o jugo desigual, os casamentos mistos, que assim como está descrito na Bíblia. E isso era algo que não agradava ao Senhor. Não agradava e não agrada até hoje. Nós entendemos que quando a gente namora ou quando a gente tem a pretensão de casar, nós precisamos fazer isso conforme a vontade do Senhor. E o relacionamento não pode ser um relacionamento missionário. Claro que pode ser que você seja um canal de bênção na vida da pessoa e com certeza você será. Mas primeiro a pessoa precisa do principal, que é Deus, que é o Senhor. Às vezes nós encontramos alguém que é muito querido, é muito amoroso, é honesto, é trabalhador. E aí, às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, só falta Jesus na vida dela. Aí que tá o erro. Ela pode ter muitas coisas, mas se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Jesus é tudo que a gente precisa. Em primeiro lugar, o mais importante, a gente precisa dar às pessoas aquilo que elas mais precisam, que é Jesus. Elas podem ser boas, elas podem ser honestas, elas podem buscar ser pessoas íntegras. Se elas não tiverem Jesus, falta tudo. Então, os casamentos mistos não agradavam o Senhor. E lá em Gênesis 5 diz que o Senhor estava entristecido. Conforme Gênesis 5:11, a terra estava corrompida e cheia de violência. Então, tudo o que estava acontecendo não agradava o Senhor e ele ainda estava muito triste, muito chateado com tudo que estava acontecendo. E aí, ele resolve dar um restart na humanidade. Falar assim, chega, tô chateado, vou acabar com tudo. É onde nós encontramos Noé, que entra na história a partir dessa forma. Deus restaura a humanidade, dá um restart, começa tudo de novo a partir da vida de Noé e de sua família. E Noé, assim como Enoque, que nós falamos antes, que foi alguém que andou com Deus, que tinha comunhão com Deus, tanto que ele foi arrebatado. Você já imaginou você conhecer alguém que é muito íntimo do Senhor e de repente o Senhor vem e arrebata essa pessoa para ele? Imaginem o nível de comunhão e de intimidade com Deus que Enoque tinha para que o Senhor o levasse para junto dele. Eu acho que deve ser um nível muito alto de comunhão e intimidade. Deveria ser algo sobrenatural mesmo. E é algo que a gente precisa buscar, de ter uma intimidade muito grande, muito profunda com o Senhor, que é o que realmente importa para as nossas vidas, né? Mas vamos lá, na história de Noé. Noé andou com Deus e tinha comunhão com Deus. E ele também foi alguém que obedeceu pela fé. Ele foi obediente. E todos nós conhecemos a história de Noé, né? Então, Mateus 24:37 diz que assim como nos dias de Noé, as pessoas não estavam preparadas para o que estava acontecendo. Noé foi obediente pela fé. O Senhor revelou a ele o que o Senhor faria, o que o Senhor queria dele e da sua família, e foi o que aconteceu. Hoje nós precisamos ter esse nível de intimidade, de relacionamento com Deus, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Abel, que agiu pela fé também, para que a gente possa entender qual é a vontade do Senhor. Quando nós oramos ao Senhor pedindo muitas coisas, pedindo cura, pedindo trabalho, pedindo saúde, nós precisamos entender também que a gente precisa dar o tempo para o Senhor falar conosco. Muitas vezes a gente só ora e não para ouvir aquilo que o Senhor fala. Então, Noé, Enoque e Abel, eles andavam com Deus e agiam pela fé. E Noé foi um deles.
Quando ele obedeceu ao Senhor, quando ele construiu a arca, as pessoas zombavam e não estavam preparadas para o que ia acontecer. E hoje tem muita gente que, se Jesus voltasse, não estaria preparada para isso. E como a gente tem agido diante disso tudo? É por isso que nós precisamos estar em comunhão, andar com Deus e sermos obedientes pela fé. Embora a gente não veja, a gente crê sim que Jesus vai voltar para julgar a terra, que ele vai voltar para nos buscar e as pessoas lá fora não estão preparadas para isso. Então nós precisamos ser obedientes e falar para essas pessoas sobre isso, falar desse Jesus que salva, desse Jesus que vai vir nos buscar. Então essa é a nossa missão pela fé, falar desse Jesus que nos salvou e levar ele a outras pessoas. A partir da família de Noé, Deus fez uma aliança com seu povo. E Stott define essa aliança como uma iniciativa imerecida de misericórdia. Deus reiniciou a humanidade a partir da família de Noé. Ele renovou seu compromisso com a criação, deixando que tudo funcionasse da mesma forma. As estações, tudo seguiria o ciclo com regularidade. Afinal, toda a criação depende desse ciclo. Então, Deus reiniciou apenas a humanidade. Mas ele não prometeu um novo jardim do Éden. Afinal, o coração do homem ainda se inclinava para o mal. Noé foi alguém que, depois de tudo que ele viveu com o dilúvio, ele fazia coisas também que não agradavam ao Senhor. Então, por esse motivo, Deus não poderia dar um novo jardim do Éden. E com essa história da aliança e dessa iniciativa imerecida de misericórdia, nós encontramos também um texto em Apocalipse 4:3, onde diz que João, ele viu o trono de Deus envolto em um arco-íris, porque é assim que Deus governa o mundo, governa a terra com misericórdia. Desde aqueles tempos até hoje, Deus continua governando todas as coisas com muita misericórdia. Nós não merecemos o cuidado de Deus, não merecemos o amor de Deus e ainda assim Ele é misericordioso conosco. A deterioração social continua e nós encontramos a próxima história, que é a história da Torre de Babel. Mas como assim? O que aconteceu? A partir desses filhos de Noé, o povo recebeu uma ordem que eles deveriam se espalhar pela terra. Nós encontramos a mesma ordem em Gênesis 1:28 e agora em Gênesis 9:1, que Deus dá essa ordem: encham e subjuguem a terra. Mas o que aconteceu? Eles queriam ficar todos juntos, todos no mesmo lugar. E se não bastasse desobedecerem dessa forma, em vez de se espalharem pela terra por tudo que Deus havia criado, eles queriam ficar juntos, mas o coração do homem já era muito ambicioso. Eles queriam ter um nome conhecido e eles queriam construir uma torre que alcançasse o céu. Foi aí que, de uma forma obrigada, Deus espalhou os povos pela terra. Deus confundiu as línguas e os fez espalhar de forma involuntária. Eles não obedeceram aquilo que Deus havia revelado, a ordem que Deus havia dado, para que eles se espalhassem e subjugassem a terra. Então Deus, dessa forma, colocou o seu juízo sobre eles, confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra. A gente percebe com essa deterioração social que todas as vezes Deus revelava a sua vontade, de alguma forma ou de outra. Hoje não é diferente. Ele sempre revela qual que é a vontade dele para as nossas vidas. Claro que com isso, nós precisamos ter uma comunhão com Deus, ter uma intimidade com o Senhor, buscar na sua palavra, buscar em oração. Mas de alguma forma, quando nós buscamos de todo o nosso coração, ele revela sim qual é a vontade dele para as nossas vidas. Mas a gente sempre quer saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas.
mas muitas vezes nós também não obedecemos ou não queremos aceitar essa vontade de Deus. Então, que o nosso coração possa ser assim como o coração de Abel, assim como o coração de Enoque, de sermos obedientes, obedientes pela fé, fazer aquilo que agrada ao Senhor, buscar a sua vontade. E como eu disse antes, não basta a gente orar, pedir e agradecer. A gente precisa parar para ouvir a voz do Senhor, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda a vontade do Senhor. E que você faça isso também, que você busque essa vontade e busque ser alguém que obedeça pela fé o Senhor e esteja em comunhão com Ele, para que daqui a um tempo Jesus possa vir nos buscar e nós estejamos preparados para isso. Nós tenhamos uma vida que agradou o Senhor de forma íntegra, de forma completa. Que Deus te abençoe e não esqueça, entre agora na nossa sala de oração do Zoom. Nós vamos orar por tudo isso que a gente ouviu hoje também, pela nossa humanidade, pelo nosso país, pela nossa igreja, e a gente também vai agradecer ao Senhor, porque ainda hoje Ele governa a terra com muita misericórdia, ainda que nós não mereçamos, Ele continua sendo misericordioso conosco. Então participe, você vai receber o link aí e entre conosco na nossa sala de oração do Zoom. Fique com a gente, participe desse momento de comunhão também. Deus te abençoe e até semana que vem.